Bom, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa sessão solene da apresentação da Ontologia da Enfermagem. Eu começo por cumprimentar os nossos convidados especiais, a excelentíssima senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros e da Enfermeira Ana Rita Cavaco, o excelentíssimo senhor Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góes Pinheiro, o excelentíssimo senhor Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, o professor Dr. Luís Carvalho, os senhores professores docentes da Escola Superior de Enfermagem do Porto, o professor Abel Paiva e o professor Filipe Pereira, e cumprimentar também naturalmente todos os colegas do Conselho Diretivo que estão também aqui presentes e todos os colegas que nos acompanham dos órgãos sociais da Ordem dos Enfermeiros. E, obviamente, cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes hoje. Quero agradecer a participação de todos nesta sessão solene da apresentação da Ontologia da Enfermagem. É com imensa honra que aqui estou enquanto Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Esta tarde iremos, de forma sucinta e simbólica, apresentar formalmente a Ontologia da Enfermagem. Esta data marca uma nova etapa na formalização do conhecimento da disciplina de enfermagem. Informo desde já que iremos brevemente iniciar um ciclo de webinars composto por várias sessões dirigidas a todos os enfermeiros com o objetivo de dar a conhecer de forma mais detalhada a ontologia de enfermagem para capacitar os enfermeiros nesta nova fase da nossa profissão. Como sabem, há mais de 20 anos que os enfermeiros em Portugal documentam os cuidados de enfermagem em suportes eletrónicos com recurso à CIP, à Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, cuja estrutura de termos e definições tem como objetivo fornecer uma linguagem padronizada de enfermagem para a construção de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, contribuindo para a documentação sistemática de toda a atividade dos enfermeiros. No trajeto de construção desta taxonomia unificada e universal de termos de enfermagem, desenvolvida pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, o ICN, e incluída na família de classificações internacionais da Organização Mundial de Saúde, produziram-se diferentes versões, desde a versão alfa até à versão mais atual da CIP 2019. Apesar desta experiência e conhecimento consolidado, em Portugal, os aplicativos em uso, e em particular o S-Clínico, desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, baseiam-se essencialmente na versão beta de 1999 e na versão beta 2, aprovada pelo ICN em 2001, sendo que até ao momento sofreu apenas ligeiras adaptações sem o devido escrutínio. Neste contexto, a Ordem dos Enfermeiros, em estrito cumprimento com o papel regulador da profissão, sentiu a necessidade de ter um maior controle sobre os conceitos utilizados nos aplicativos informáticos para representar os dados usados para inferir os diagnósticos e as intervenções de enfermagem, tendo estabelecido em 2019 uma parceria com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, tendo em vista a aprovação de uma ontologia de enfermagem. Em linhas gerais, a ontologia da enfermagem é uma descrição dos conceitos centrais da disciplina, bem como das suas relações, de acordo com a melhor evidência disponível, sendo que as decisões relativas à ontologia da enfermagem são da responsabilidade da Ordem dos Enfermeiros, com o contributo dos colégios de especialidade, e cabe também à Ordem a gestão do processo de produção de novas versões a cada 2 anos. Por outro lado, no que se refere aos sistemas de informação na área da saúde, eles devem ser desenhados tendo em vista a interoperabilidade da informação sobre a saúde dos cidadãos entre os diferentes sistemas eletrónicos que processam a informação clínica. A utilização desta ontologia da enfermagem permitirá que todos os sistemas que venham a usar processem informação interoperável, o que representa uma melhor garantia de continuidade de cuidados, assim como uma melhoria da qualidade e fiabilidade dos indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem e, naturalmente, na redução do tempo consumido pelos enfermeiros nos registros. Hoje será apresentada a versão 2020 da Ontologia da Enfermagem, cuja sessão solene representa um marco histórico na vida da nossa profissão. A Ordem congratula-se com esta parceria tripartida entre a Ordem dos Enfermeiros, a Escola Superior de Enfermagem do Porto e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, num longo processo que culminou na aprovação da Ontologia da Enfermagem,
com vista à sua incorporação nos aplicativos informáticos em uso em Portugal. Mas não querendo alongar muito mais nesta minha introdução, gostaria de informar que esta sessão será dividida em 2 momentos. O primeiro momento conta com uma apresentação sucinta da ontologia da enfermagem pelos professores Abel Paiva e Filipe Pereira, e no segundo momento contamos com os discursos oficiais das 3 entidades envolvidas neste projeto. Quero, por isso, agradecer a todos por amavelmente aceitarem o convite da Ordem para participarem neste evento. E sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao professor Filipe Pereira e, de seguida, ao professor Abel Paiva. Muito obrigado. Muito obrigado. Se me permitirem, então, muito boa tarde. Se me permitirem, então, eu vou passar a partilhar o fecheiro que serve de base a esta primeira parte da apresentação da ontologia. Permitam-me, antes de mais, cumprimento a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também o Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o Dr. Luís Góis. Serviços partilhados, que são uma estrutura que, como todos sabemos, tem um papel primordial no que se reporta à definição, à manutenção e normalização dos sistemas de informação na área da saúde, facto que releva para este fórum. Cumprimentar ainda o Sr. Presidente da ESEP, o professor Luís Carvalho, que tem garantido condições para que muito do percurso que aqui será evocado seja uma realidade, para além de sempre ter acarinhado o projeto de desenvolvimento de uma ontologia da enfermagem. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, que modera esta sessão de apresentação da ontologia da enfermagem. Muito obrigado. Cumprimentar o professor Abel Paiva, a quem muito se deve o que aqui se apresenta e muito do caminho feito na área dos sistemas de informação da enfermagem desde há quase 3 décadas. Cumprimentar todos os colegas e todos os estudantes de enfermagem que acompanham esta sessão. Muito obrigado pela disponibilidade e muito obrigado pelo interesse. Permitam-me uma saudação especial a todos os colegas da ESEP que fazem parte do CIDESI, do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas de Informação em Enfermagem, um dos 14 centros mundiais acreditados pelo ICN. Muito obrigado, colegas, porque são absolutamente imprescindíveis para o trabalho que tem sido feito. Nesta minha intervenção, pretendo fazer um exercício de memória, realçando um conjunto de aspectos e marcos inscritos em mais de 2 décadas de trabalho, focado na problemática dos sistemas de informação. Marcos que permitiram tornar evidente nos sistemas de informação da saúde o exercício profissional dos enfermeiros e, em particular, a sua dimensão autónoma e, para além disso, colocar no cotidiano dos cuidados disponibilizados aos clientes aspectos de saúde altamente sensíveis à ação terapêutica dos enfermeiros, áreas de atenção muito relevantes para a promoção de ganhos em saúde. Neste exercício de memória, ainda que possa parecer longínquo para muitos, há quase 30 anos, os aspectos relativos aos cuidados da enfermagem representados nas então estruturas de registro ou documentação limitavam-se a um conjunto de frases típicas em texto livre, com conteúdo muito discutível e ao registro de dados relativos a alguns aspectos de vigilância, essencialmente orientados à produção de dados para consumo de outros grupos profissionais. Esta foi a realidade que no início dos anos 90 do século passado foi o mote para um projeto absolutamente inovador, que pela primeira vez procurou especificar um modelo de dados estruturado, orientado à incorporação nos sistemas de informação, da dimensão autónoma do exercício profissional dos enfermeiros e que pela primeira vez também evidenciava a necessidade de recorrer à linguagem classificada para efeitos da representação dos cuidados da enfermagem. Refiro-me ao projeto, enfim, Enfermagem e Informação. Por esta altura, ocorreu um evento marcante, que merece aqui ser destacado, não só pela adesão que teve, junto da comunidade da enfermagem, mas também pelo envolvimento e participação de figuras que à época se destacavam na área de informática em saúde, nomeadamente o engenheiro João Vasco Ribeiro e o Dr. Reis Abreu, figuras proeminentes do então Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, precursor daquilo que é hoje, ou que são hoje os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Refiro-me, como conseguem perceber, às jornadas em Informática e Enfermagem e um modelo para a utilização.
evento que se realizou no Fórum da Maia. Na altura, um dos poucos espaços capazes de acolher tão elevado número de participantes. É de facto um marco importante neste caminho. Também por esta altura, aquilo que um conjunto de pioneiros trazia à evidência e pragmatizava era o início de uma mudança de paradigma, de uma tradição scripto para um discurso informal, no que se refere à documentação dos cuidados da enfermagem, ou seja, um discurso orientado à estruturação da informação relativa aos cuidados da enfermagem. A dissertação de mestrado em enfermagem do professor Abel Paiva pragmatizou as ideias centrais daquela mudança de paradigma e, em paralelo, deixou evidentes factos que tornavam a mudança absolutamente inevitável. Como, por exemplo, a proporção de tempo despendido em registros da enfermagem, muitos deles de utilidade perfeitamente discutível. Como muitos se recordam, o SAP, Sistema de Apoio às Práticas de Enfermagem, foi um produto que emergiu no contexto de um projeto de investigação desenvolvido pelo professor Abel Paiva desde 1996-97, no qual o projeto, o antigo Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, teve um papel também absolutamente decisivo. O SAP, mesmo na sua versão protótipo, para além de incorporar a SIP, estava baseado num modelo de dados altamente estruturado e robusto, modelo que, em rigor, ainda hoje suporta o módulo de enfermagem do S-Clínico. Aqui, importa também destacar um outro marco significativo, o projeto EnfimCo, Enfermagem e Informação no Contexto da Comunidade. Foi um projeto coordenado pelo professor Paulino Sousa, também da ESEP. Esta iniciativa permitiu a expansão dos estudos e percursos anteriores à realidade dos cuidados subprimários, nomeadamente a 3 centros de saúde da sub-região de Vila Real, garantindo condições para, nos 2 principais contextos de cuidados, isto é, hospitais e centros de saúde, termos em uso sistemas de informação e enfermagem em suporte eletrónico, com base num modelo de dados estruturado e incorporando linguagem classificada. Há 20 anos, foi entregue a primeira tese de doutoramento em enfermagem em Portugal, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Tese defendida pelo professor Abel Paiva, que tomou como pretexto a problemática dos sistemas de informação e enfermagem e que, como referimos, teve como um dos seus múltiplos produtos a especificação do modelo de dados que suportava o SAP. Após, o professor Paulino Sousa, outra figura de relevo nesta área que já referimos, defendia, na mesma instituição, uma tese de doutoramento em enfermagem que reportava um projeto de investigação de vários anos, focado no desenvolvimento do sistema de partilha de informação da enfermagem em tempo real entre hospital e centros de saúde. Foi um estudo realizado no contexto da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Estudo que tornou evidentes os ganhos daquela partilha de informação da enfermagem em tempo real para efeitos da continuidade dos cuidados e para a qualidade dos mesmos. Mais tarde, foi concluído um percurso de investigação que, entre outros aspectos, procurou evidenciar o potencial associado à informação disponível nos sistemas de informação da enfermagem para efeitos da agregação de dados, viabilizando a geração de indicadores em saúde mais finos, relativos ao exercício profissional dos enfermeiros, com vista à melhoria da qualidade dos cuidados. Deste percurso de investigação, resultou evidente a necessidade de garantir a comparabilidade de um conjunto de dados relativos aos cuidados da enfermagem, quando se perspectivam estratégias de agregação de dados com diferentes origens, contextos ou locais. Importa aqui também destacar que, fruto do percurso entretanto desenvolvido, já para além de uma década, e do movimento ativo da Ordem dos Enfermeiros, a Ordem, em 2007, estabelecia os princípios básicos da arquitetura e principais requisitos técnico-funcionais dos sistemas de informação, princípios que foram assumidos pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. E também um core de indicadores da enfermagem para o repositório central de dados da saúde. Permitam-me aqui esta nota, referir com orgulho, na ESEP, o facto de, em 2010, o Ministério da Saúde ter reconhecido os serviços até então prestados pela Escola para o desenvolvimento dos sistemas de informação, atribuindo-lhe a medalha de serviços distintos, grau ouro. Muito deste reconhecimento a que aludimos resultou de alguns factos relevantes. Desde 2012, a esmagadora maioria dos enfermeiros portugueses usa sistemas de informação e suporte eletrónico. Quase todos os sistemas de informação e enfermagem
incorporam o SIP enquanto linguagem classificada ou taxonomia. A grande maioria dos hospitais públicos e centros de saúde usa o SAP S-Clínico. Todavia, a proliferação de customizações ou parametrizações locais colocava questões objetivas em termos de controle de conteúdos, agregação de dados e interoperabilidade. Neste quadro, em 2012, os serviços partilhados do Ministério da Saúde solicitaram à ESEP uma proposta de parametrização nacional para o SAP S-Clínico. Neste quadro, foi desenvolvido um intenso trabalho de investigação, durante sensivelmente 2 anos, baseado na análise das múltiplas sintaxes em uso relativas a diagnósticos de enfermagem e a intervenções, assim como às relações entre eles. Os números relativos ao material que constitui o corpus de análise são bem elucidativos do trabalho realizado e que efetivamente se impunha. Em junho de 2014, no dia da ESEP, foi apresentado e publicado o relatório de análise à parametrização nacional SAP, relatório que incluía a referida proposta de parametrização nacional. Assim, fruto do percurso até aqui reportado, começou em 2012 a ficar para nós mais evidente a necessidade de evoluir para uma outra etapa, focada na representação formal do conhecimento da enfermagem, com base nos conceitos do domínio, nas suas propriedades, características e atributos e respectivas relações, dentro de um quadro de referência formal, que, progressivamente, permitisse a aproximação dos modelos expostos aos modelos em uso. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, e vou passar agora. Muito obrigado, professor Filipe. Vou passar agora a palavra então ao professor Abel Paiva. Muito obrigado. Espero que me estejam todos a ouvir bem. Vou usar 10 minutos, foi aquilo que foi combinado, e vou começar já a apresentação. E como disse o enfermeiro Luís Barreira, a apresentação é obviamente sucinta, é para marcar um momento formal desta ontologia da enfermagem apresentada. Vamos apresentar. Quero também, evidentemente, cumprimentar a senhora bastonária, a enfermeira Ana Rita Cavaco, o Sr. Dr. Luís Góes, Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, cumprimentar o Presidente da minha escola, o professor Luís Carvalho, cumprimentar o Filipe, dizer que, ouvindo o que eu vi e que eu sei, vejo quão velho estou a ficar, e cumprimentar o enfermeiro Luís Barreira, moderador desta mesa, e agradecer-lhe todo o trabalho que tem feito na articulação deste marco, de facto, muito importante para a profissão. A partir do que disse o Filipe, queria dizer que em 2012 começámos então na escola uma análise sobre qual seria o próximo passo. E, portanto, nós estávamos num momento, vindo daquele tal processo que o Filipe falou, de análise de conteúdo de toda a parametrização nacional na altura do SAP, havia um problema que nos desafiava para os trabalhos seguintes. Um deles tinha a ver com a enorme quantidade de dados de apreciação inicial e evolução dos doentes ou dos clientes, que não estavam especificados com uma dimensão clínica baseada na evidência. E muito menos a sua relação desses dados com os diagnósticos de enfermagem. Por outro lado, verificamos no trabalho de análise de conteúdo uma extensa redundância entre as intervenções e os diagnósticos. Verificamos diferentes níveis de especificação das intervenções em níveis diferentes, de diferente densidade dessa especificação, e disso tudo percebemos que havia uma relação entre a densidade com que eram especificadas as intervenções, a sua utilidade clínica dessa especificação e a sua relação com o tempo gasto com os enfermeiros depois a processar os registros. Por outro lado, as questões da interoperabilidade, quer dizer, pôr os sistemas a falar, permitindo às pessoas que possam ser usufrutuários da sua informação, da informação em saúde em seu benefício, entre os diferentes aparatos eletrónicos na área da saúde, era um passo fundamental que era preciso definir. Por outro lado, quando questões técnicas muito breves, mas que não podem deixar de ser faladas aqui, é a maneira hoje, tecnologicamente, a maneira técnica adequada para representar o conhecimento formal de uma disciplina, já não é
com documentos, como se usava na Idade Média, produzindo documentos para colocar em bibliotecas e tendo escribas a escrever em obras que ficariam para todo sempre nas bibliotecas, portanto, produzindo esses documentos escritos. Depois passamos a uma fase de terminologias, de glossários, de taxonomias, de tesauros, e hoje o que se toma por assente que a forma de uma semântica forte para corretamente representar o conhecimento é aquilo que se designa por ontologias. Há vários tipos de ontologia. A ontologia da enfermagem adota tecnicamente uma estrutura formal de uma ontologia de um determinado tipo que não cabe aqui estar a referir. Mas vale a pena dizer que uma ontologia é uma descrição de conceitos, aliás, como é qualquer taxonomia ou classificação, mas acrescenta-se aqui que uma ontologia é não só a descrição dos conceitos, mas os relacionamentos que devem ser considerados válidos por um agente ou uma comunidade de agentes, no caso de uma disciplina de conhecimento como é a enfermagem, com mais de 20 anos de vários doutoramentos a produzir conhecimento novo na área. Na prática, de facto, uma ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio, mas essencialmente os seus relacionamentos. Foi assim que decidimos em 2012 iniciar um projeto que tinha em vista a representação do conhecimento da enfermagem numa ontologia que após, quando estivesse minimamente consolidada, poderia ser colocada no back-end dos sistemas informáticos, tal como hoje estão as parametrizações nacionais no S-Clínico. E então a questão seguinte é: uma ontologia tem um modelo de referência. Ora, em Portugal nós temos um quadro regulador do exercício da profissão, que é suportado quer pelo REP, quer depois por aquilo que são os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e os seus enunciados descritivos, definidos pela Ordem dos Enfermeiros. E, portanto, qualquer sistema terminológico tem que respeitar esta natureza normativa do exercício da profissão de enfermeiro em Portugal, e estes são os aspectos básicos da estrutura do quadro de referência, que se foca em processos corporais, psicológicos, o seu impacto na ação intencional, e tudo isto, dados e diagnósticos, definem em cada momento a condição do doente, que é fundamental para a produção de indicadores fiáveis. Para além disso, outra área fundamental no exercício profissional dos enfermeiros é não só olhar os processos corporais, os processos psicológicos afetados e o seu impacto sobre a ação intencional, o autocuidado, mas também ajudar as pessoas a viverem com os problemas que têm. Num país envelhecido como o que temos, em que, abrir parênteses, nós vemos que a dependência no autocuidado, que até agora foi sempre negligenciada e esquecida pelas decisões políticas, não pode ser mais, até por um desafio à nossa consistência moral para o futuro. Portanto, o processo adaptativo e as necessidades em saúde centrar-se-ão progressivamente mais no futuro na nossa capacidade de ajudarmos as pessoas a viverem com as doenças crónicas e as dependências de que padecem. Assim como as transições que não estão focadas em processos de saúde-doença, mas sim naquilo que são os desafios do desenvolvimento, como por exemplo na qual se inclui o exercício do papel parental. Há 30 anos, os registros feitos pelos enfermeiros eram basicamente focados nos processos corporais. Com umas décadas após, e a introdução de linguagens classificadas e sistemas eletrónicos, foi possível aos enfermeiros perceber que em vários doentes que têm parésias, dentro dos vários doentes que têm AVCs, alguns, a parésia causa-lhes compromissos no autocuidado, como por exemplo os compromissos no andar, que são também focos de atenção do enfermeiro. É tempo agora de percebermos que essas pessoas têm que se adaptar a viver com essas incapacidades. E, portanto, há novos focos de atenção. Há novos elementos que são necessários na informação clínica. Há novos elementos que são necessários para produzir indicadores. Como, por exemplo, a consciencialização sobre os compromissos, o conhecimento, no caso do compromisso do andar das pessoas para prevenirem quedas, as capacidades e o treino das capacidades das pessoas para andar, os significados que atribuem às coisas, o acesso aos recursos. Tudo isto são aspectos hoje evidentemente demonstrados como impactando naquilo que são os níveis de autonomia das pessoas dependentes, que podiam ser muito mais autónomas que o que são. E, portanto, é um desafio para aproximar as teorias em uso das teorias expostas. O modelo de referência quer dizer, na ontologia existem nós conceituais, dados de apreciação inicial e de evolução do doente, diagnósticos de enfermagem,
intervenções do tipo observar, que permitem a monitorização permanente do doente face aos dados que foram usados na apreciação inicial para efeitos de avaliar a evolução do doente face aos diagnósticos. As intervenções que são executadas pelos enfermeiros, mas também os dados de apreciação relativa aos processos adaptativos das pessoas, quer tomando como cliente o indivíduo, quer o cuidador, quer a mãe e o pai, e oxalá no futuro a família e a comunidade. E daí inferir diagnósticos de enfermagem relacionados com o processo adaptativo e intervenções que estão relacionadas com esse processo, centrando no processo adaptativo das pessoas, quer sejam os indivíduos, os cuidadores familiares ou as mães e os pais. Os dados estão todos especificados quanto ao tipo, têm uma legenda. Aqueles dados que se reportam a locais do corpo têm os locais do corpo especificados, bem como as suas topologias. Onde se aplica a necessidade e a oportunidade de, face a um dado, verificar quais são os dispositivos, a ontologia tem todos os dispositivos que neste momento existem nas normas face às ajudas técnicas. E assim como as diferentes origens de linha que cada dado comporta. Assim como as condições, as escalas que estão adaptadas e a inferência dos riscos que não estão classificados na ontologia, mas que são inferidos a partir dos dados. Para além disso, existem diagnósticos de enfermagem e intervenções que estão todos mapeados para a classificação internacional para a prática de enfermagem e no respeito pelas normas ISO 18104, que tecnicamente garantem a interoperabilidade técnica de um sistema de informação. Queria dizer que este mapeamento da CIP está mapeado para a versão de 2019 da CIP. Para além disso, existem na ontologia um conjunto de relações entre os conceitos que não podem ser suportados pela mera estrutura hierárquica da classificação e por isso estão representados num conjunto, numa estrutura do tipo if then, se e então, com cláusulas que estão especificadas no conteúdo da ontologia. Porquê o envolvimento da ordem? Bom, nós podemos ter vários hospitais, vários centros de saúde. Cada hospital, cada centro de saúde ter o seu próprio sistema de informação. Porque nós, quando falamos no S-Clinic, estamos a falar das organizações do Serviço Nacional de Saúde. Mas a interoperabilidade não se aplica só dentro do Serviço Nacional de Saúde. A interoperabilidade a que Portugal está formalmente obrigado pela transposição para o direito interno das diretivas europeias, diz que a interoperabilidade não se aplica só ao Serviço Nacional de Saúde. Em rigor, até se devia aplicar ao nível da União Europeia. Ora, essa interoperabilidade implica uma ontologia de natureza internacional. Só que uma ontologia de natureza internacional, se fôssemos falar de interoperabilidade transfronteiriça, implicava que houvesse uma organização internacional que a definisse. Ora, não há esta organização internacional. Até ao momento, não há uma organização internacional que tenha definido uma classificação que permita a sua utilização nos sistemas, dando assim uma natureza interoperável. E por isso foi a nossa ideia que era a altura de propor, pelo menos a nível nacional, havia de haver uma entidade que fosse quem aprova essa ontologia. E sob o nosso ponto de vista, essa entidade só podia ser a Ordem dos Enfermeiros. O que propusemos foi um envolvimento em que no futuro as instituições de saúde, os enfermeiros, as escolas, os investigadores pudessem propor novas alterações à ontologia, eu estou mesmo a acabar, que houvesse um serviço de terminologia que desse conselhos técnicos relativamente à possibilidade dessa inclusão, que fosse sempre a Ordem quem decide finalmente sobre as versões, gerando novas versões, que fornecia aos serviços que têm por obrigação essa formalização, neste caso os centros de terminologia clínica. O trabalho conjunto tem vindo a ser feito com a Ordem desde 2019, foi feita a formação a todos os colégios, reuniões com os colégios em 2020, reuniões várias com a SPMS e com outras empresas de desenvolvimento de software, foram já em 2021 feita a formação a todos os colégios, estão programadas reuniões trimestrais de todos os colégios em conjunto com a escola, reuniões com a SPMS e outras empresas, e o futuro próximo é, até agora, a ontologia foi mais suportada na ESEP, no futuro será seguramente mais suportada pela Ordem. Teremos que trabalhar numa integração na ontologia de uma dimensão de objetivos e critérios de resultado. Estamos já a mapear todos os conceitos para a SNOMED e a integração da ontologia no back-end dos módulos dos sistemas de informação.
Um abraço a todos os colegas, a todo o grupo de colegas que na escola têm vindo a possibilitar. Este grupo é composto por 14 doutores em enfermagem e 14 doutorandos de diferentes universidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Abel. Muito obrigado, professor Filipe. Eu penso que foi muito importante esta apresentação, mesmo que sucinta, permitiu de alguma forma também termos aqui alguma retrospectiva daquilo que foi a evolução do ponto de vista dos sistemas de informação e enfermagem, mas também, por outro lado, conhecer aquilo que são os benefícios da utilização desta ontologia de enfermagem. Conforme eu vos disse no início, esta sessão era dividida por uma apresentação sucinta sobre a ontologia da enfermagem e um segundo momento com os discursos oficiais desta sessão solene. E, portanto, vamos avançar nesse sentido. Eu passaria a palavra e dava a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Porto, o professor Dr. Luís Carvalho. Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Ana Rita Cavaco. Cumprimentar também o Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góes Pinheiro. Cumprimentar também o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros. Cumprimentar o Sr. Professor Dr. Abel Paiva e o Sr. Professor Dr. Filipe Pereira, professores coordenadores da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Cumprimentar também todos os colegas membros dos vários órgãos da Ordem dos Enfermeiros e um cumprimento especial também a todos aqueles que acompanham esta cerimónia. Permitam-me que, antes de mais, apresente os agradecimentos da Escola Superior de Enfermagem do Porto à Ordem dos Enfermeiros, na pessoa da Sra. Bastonária, e aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, na pessoa do Sr. Dr. Luís Góes Pinheiro, por terem acreditado neste projeto e por terem permitido dar corpo ao sonho que um dia um grupo de docentes da escola, liderados pelo professor Abel Paiva, tiveram. É com muita satisfação que a Escola Superior de Enfermagem do Porto participa nesta cerimónia, depois de um longo e trabalhoso processo que terminou com a aprovação da ontologia da enfermagem, com vista à sua utilização pelos enfermeiros e incorporação dos aplicativos informáticos em uso em Portugal. Importa começar por dizer que a colaboração da ESEP com a Ordem dos Enfermeiros remonta à sua criação, lembrando que alguns dos nossos mais prestigiados professores e enfermeiros fizeram parte dos primeiros órgãos sociais da Ordem. Ao longo dos anos, temos colaborado em tudo o que está ao nosso alcance, entendendo que as duas instituições são parceiras no desenvolvimento do conhecimento e na valorização da profissão. Neste caso, foi estabelecida uma parceria entre a ESEP e a Ordem para a definição e a manutenção de uma ontologia da enfermagem que suporte os serviços de terminologia por detrás dos módulos de enfermagem dos sistemas de informação em saúde. Esta parceria, depois de vários anos de trabalho na ESEP, foi idealizada em 2016 e formalizada em 2018, sendo resultado do interesse genuíno da Ordem dos Enfermeiros na valorização do conhecimento e da qualidade dos cuidados de enfermagem e no reconhecimento que a Escola Superior de Enfermagem do Porto agrega competências únicas para concretizar uma estratégia que atinja esses objetivos. E como é característica da ESEP, assumimos e concretizamos os nossos compromissos, entregando à Ordem dos Enfermeiros para a aprovação a ontologia da enfermagem. Importa reafirmar, como aqui foi dito anteriormente, que este trabalho começou muito antes de ser formalizada esta parceria. A ontologia é o resultado da competência e empenho de uma equipa de investigadores e da aposta que a ESEP fez, estimando terem sido já utilizadas mais de 200.000 horas de trabalho. É pelo trabalho e pelo empenho, mas sobretudo pela competência dos colegas que dedicaram muitas horas da sua vida a este projeto que aqui estamos. Importa, por isso, deixar um agradecimento a toda a equipa de trabalho. Gostaria também de deixar um agradecimento a todos os colégios de especialidade da Ordem dos Enfermeiros, uma vez que a versão aprovada recolheu os seus contributos. Todos reconhecemos a relevância dos diferentes sistemas de informação produzirem informação interoperável entre eles, o que impõe a necessidade de uma customização dos conteúdos de informação usados pelos enfermeiros para documentar os dados recolhidos, os diagnósticos de enfermagem identificados, as intervenções prescritas
e os resultados alcançados pelos clientes que são sensíveis aos cuidados da enfermagem. É para atingir este objetivo que é imprescindível utilizar uma ontologia da enfermagem. A ontologia foi desenvolvida no contexto do projeto de investigação já apresentado e assenta num modelo organizador da dimensão autónoma do exercício profissional dos enfermeiros. A ontologia é a descrição dos conteúdos e os relacionamentos entre estes que devem ser considerados pelos enfermeiros, constituindo-se como um modelo de referência para a prestação de cuidados da enfermagem. A ontologia, num contexto de um serviço de terminologia, deve funcionar no coração do processo interno dos diferentes sistemas de informação e, sobretudo, no âmbito dos serviços de saúde. Neste contexto, Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góes, a ESEP está disponível para colaborar com a SPMS na introdução da ontologia no sistema informático desenvolvido pela SPMS para as instituições do Serviço Nacional de Saúde. Esta cerimónia de apresentação da ontologia não é o fim da linha do trabalho que temos vindo a desenvolver. É um momento importante para o desenvolvimento do conhecimento em enfermagem e para a garantia da qualidade dos cuidados da enfermagem, mas temos que continuar a olhar para a frente. A contínua integração das novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano exige a criação de soluções tecnológicas avançadas, dando uma resposta efetiva a necessidades particulares no quadro dos processos de aprendizagem e de aquisição de competências. Na prestação de cuidados de saúde, em particular no que a enfermagem diz respeito, as competências de concepção de cuidados emergem como uma realidade incontornável e de crescente importância para a qualidade e efetividade profissional. Esta nova realidade exige novas respostas, quer por parte da ordem profissional, que evidentemente certifica as competências, quer por parte das escolas, que garantem a formação necessária à aquisição dessas mesmas competências. Neste contexto, em 2010, na ESEP desenvolvemos e começamos a utilizar uma plataforma de integração da prática clínica, a designada PIPC, que agora evoluiu para uma nova ferramenta de aprendizagem da ontologia que designamos de E4 Nursing, que está já a ser utilizada nos cursos em funcionamento na ESEP. Esta ferramenta, E4 Nursing, é uma plataforma de formação e de avaliação do processo de concepção de cuidados da enfermagem. Tem uma arquitetura de conteúdos assente na ontologia da enfermagem, que irá ser utilizada como um recurso valioso na formação graduada e pós-graduada de enfermeiros, seja no contexto de aulas teórico-práticas, práticas ou ensinos clínicos, ou mesmo no quadro da formação profissional contínua. Poderá ainda ser utilizada como recurso nos processos de certificação de competências dos enfermeiros. Mas hoje é o momento de apresentarmos publicamente a ontologia da enfermagem, acreditando que é um momento histórico para a melhoria da qualidade e fiabilidade dos indicadores, na redução do tempo consumido nos registros e também, e sobretudo, na melhoria da qualidade dos cuidados, no caminho de uma enfermagem mais significativa para as pessoas, como é o lema da ESEP. Acreditamos que na história da enfermagem em Portugal, que hoje também estamos a fazer, haverá um tempo antes da ontologia e outro tempo depois da ontologia da enfermagem. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado pelas suas palavras, professor Luís Carvalho. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o Dr. Luís Góes Pinheiro. Muito obrigado por estar aqui presente. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar e agradecer à Sra. Bastonária o convite para estar aqui hoje e na pessoa da Sra. Bastonária queria agradecer a todos os enfermeiros e à Ordem também, todo o trabalho absolutamente extraordinário que têm feito ao longo desta pandemia, e eu aqui na SPMS tenho tido a oportunidade de presenciar na primeira fila algum desse trabalho, designadamente, por exemplo, no caso do SNS 24, portanto não queria deixar de começar por agradecer esse trabalho extraordinário, quer da Ordem, quer dos associados a essa Ordem, que são os enfermeiros que servem os diversos pontos do SNS, e não só do SNS, porque não é só do SNS que se faz o SNS 24. Também no âmbito da vacinação, também são os enfermeiros que de facto estão a vacinar as pessoas, dos portugueses e das que residem em Portugal, e portanto também aí tenho tido a oportunidade de presenciar esse trabalho abnegado
Isto, evidentemente, para além de tudo aquilo que é de todos conhecido, que é o trabalho que tem sido feito no âmbito das diversas unidades de saúde, que têm sido absolutamente extraordinário ao longo desta pandemia. Portanto, a primeira palavra não podia deixar de ser para a Ordem, que os representa e de algum modo governa, e para os enfermeiros, que são, de facto, que têm sido absolutamente extraordinários. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, Luís Filipe Barreira, com quem tenho a oportunidade de regularmente trocar impressões e de falar sobre diversos assuntos, e quem cumprimento e agradeço também o convite. Cumprimentar o professor Dr. António Luís Carvalho, o Presidente da ESEP, o professor Dr. Filipe Pereira e o professor Dr. Abel Paiva, com quem não resisto também já agora, a desejar, para além da ontologia, também dê aí mais uma força adicional para ver se o Porto consegue continuar a passar eliminatórias nas Champions, que para quem, como eu, portista desterrado, de alguma maneira também vai servindo de alento. E, portanto, perdoem-me o à parte, mas confesso que não resisti a fazer. Nós vivemos, de facto, como sabemos, tempos que não são tempos fáceis, são tempos difíceis, são tempos que nos apanharam a todos de surpresa, e este ano foi um ano que virou as nossas vidas, e, portanto, tudo aquilo que pensávamos que estaríamos a fazer durante o ano de 2020 e agora também durante o início de 2021, provavelmente pouco ou nada corresponde àquilo que efetivamente fomos fazendo ao longo deste ano. E de facto foi um ano que nos ofereceu uma pandemia, um dos factos mais penalizantes da história pelo menos dos nossos tempos, e que tem sido absolutamente marcante na nossa existência. No entanto, independentemente de todo o profundo pesar com que lidamos com este fenómeno, a verdade é que há um conjunto de consequências do mesmo que ninguém nos perdoará se não as aproveitarmos e tentarmos, de alguma maneira, construir um melhor SNS, um SNS mais robusto, mais resistente, mais capaz de enfrentar o futuro, com um conjunto de novidades que resultaram dessa mesma pandemia. E eu vou destacar apenas duas. Por um lado, quer se queira que não, houve e está a acontecer uma profunda mudança de mentalidade no que respeita à relação das pessoas e dos profissionais com os sistemas de informação. Aquilo que há um ano atrás, ou mais de um ano atrás, seria impensável, designadamente a frequência com que hoje nos relacionamos à distância uns com os outros e usamos ferramentas da sociedade de informação para interagirmos uns com os outros, designadamente na prestação de cuidados de saúde, tornou-se hoje um comportamento e comportamentos absolutamente generalizados, vulgares, fazem parte do nosso cotidiano e ninguém quererá voltar atrás em muito deste caminho que foi percorrido ao longo do último ano. E, por outro lado, temos neste momento, terminou há pouco tempo a consulta pública, um plano de recuperação e resiliência que contempla uma verba muito significativa para a transformação digital da saúde e que se, do ponto de vista daquela que é a intervenção da SPMS, se assentará em 4 grandes pilares. E esses pilares são, por um lado, o pilar das infraestruturas, que passará necessariamente por continuar o reforço da rede de dados da saúde, por reforçar toda a infraestrutura tecnológica que serve os sistemas de informação da saúde, mas também reforçar e melhorar os sistemas, o suporte aos sistemas de informação dos profissionais de saúde. E, portanto, desse ponto de vista, é um trabalho que será sentido nos próximos anos, em concreto nesta matéria, nos próximos 2 anos, e que ajudará a melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. No que às ferramentas tecnológicas diz respeito. Por outro lado, há outros 2 pilares, um relacionado com os sistemas de informação mais voltados para o cidadão e outro dos sistemas de informação mais voltados para os profissionais, e que, no caso do cidadão, há vários vetores, mas há 2 que são absolutamente cruciais. Por um lado, a necessidade de criar condições para que o acesso seja cada vez mais omnicanal, ou seja, independentemente do canal escolhido pelo cidadão, a experiência esperamos nós, tenderá a ser o mais próxima possível, independentemente do canal. E neste caso, os canais são, por exemplo, o canal telefónico, o SNS 24, que adquiriu, como sabemos, uma relevância, uma importância hoje no contexto do SNS que não tinha há mais de um ano atrás e que é fundamental aproveitar. É de facto ainda uma ferramenta que tem um potencial enormíssimo de crescimento,
uma ferramenta que tem um potencial gigantesco de servir verdadeiramente a primeira porta do SMS e que ajudará muito, muito, muito a organizar a forma como o cidadão recorre ao SMS, encaminhando para o melhor ponto do sistema, para aquele que melhor poderá cuidar do utente. Por outro lado, também o canal digital. Nós vamos tendo uma profusão de ofertas no mundo digital que acabam por ser bastante difíceis para o cidadão. Que muitas vezes haver demasiada oferta, demasiado dispersa, é prejudicial. Mas ao concentrar uma oferta bem organizada, fácil de utilização, que permita que efetivamente o canal digital seja usado de forma muito mais frequente e muito mais intensa pelos cidadãos. E esse canal digital passará necessariamente por haver uma concentração num portal de serviços e pela criação de, pelo menos, uma app core que servirá para a prestação dos principais serviços da área da saúde. Por outro lado, além deste conceito omnicanal, e o canal presencial, por outro lado, é um canal que contará também, e cada vez mais, com parcerias com a comunidade, com parcerias com unidades de proximidade que podem, de alguma forma, dar um contributo decisivo para aproximar algumas das ferramentas, designadamente telesaúde, dos cidadãos, sem onerar as infraestruturas do SMS, que estão já bastante sobrecarregadas e que podem e devem ter a partir de alguma capacidade instalada, que há, por exemplo, nas juntas de freguesia, e principalmente quando estão em casa um conjunto de tarefas de natureza mais administrativa, ou a possibilidade de facilitar o acesso à distância dos cidadãos às unidades de saúde. No caso de outro grande vetor importante, no caso do cidadão, é a telesaúde. Eu não me vou alongar aqui muito sobre a telesaúde, vou apenas dizer que será muito importante que se invista fortemente, e estamos a fazê-lo, em telemonitorização. Isto é evidentemente algo que irá servir todos os agentes do sistema e todos os profissionais, e portanto é um caminho prioritário no âmbito da telesaúde. Evidentemente continuar a vulgarizar a teleconsulta que inclui evidentemente também a de enfermagem, e portanto também temos vindo a trabalhar nisso e estamos muito bem encaminhados. Finalmente, teremos também um eixo de dados. Antes de falar do eixo dos profissionais, falar de um eixo de dados, e o que queremos é mais dados, melhores dados, reutilizar mais dados e reutilizar melhor os dados. E o eixo dos profissionais de saúde, ou seja, dos serviços para os profissionais. Os dois principais vetores nesta área são claramente a mobilidade, garantir que os profissionais têm mais mobilidade na utilização dos sistemas de informação, e a telesaúde, para ser possível realizar estas operações, para que o cidadão possa beneficiar de um conjunto de serviços prestados à distância, é fundamental que os profissionais tenham também ferramentas adequadas a essa prestação de serviços. E nesse contexto, associada a toda essa intervenção no que respeita aos sistemas de informação dos profissionais, teremos uma reformulação profunda destes sistemas de informação. E é neste contexto que é absolutamente incontornável ter em conta a ontologia da enfermagem no desenvolvimento dos sistemas de informação que servem aos enfermeiros. Eu confesso que a primeira vez que foi há uns meses, que contactei de uma forma mais aprofundada com a ontologia da enfermagem, e há determinados conceitos, que são conceitos que fazem sentido, mas quando nos detemos e analisamos o volume de trabalho, de ciência que foi criado em torno de um projeto com esta dimensão, ficamos absolutamente obrigados a tê-lo em conta no caminho do futuro. E é isso que pretendemos fazer. Ou seja, evidentemente, não estou aqui a dizer que iremos aceitar, introduzir e alterar os sistemas de informação a correr imediatamente, adequando-os e de uma forma imediata à ontologia. O que estou a dizer é que este caminho do futuro, que é um futuro próximo, terá necessariamente que passar por aqui. Agora, nós não vamos conseguir fazer isto sozinhos. Isso é absolutamente evidente. A SPMS, por muito que seja, que tenha técnicos de elevadíssima valia, por muito que tenha uma vontade férrea e por muito que, na sequência do plano de recuperação e resiliência, venha a ter recursos financeiros que permitam alimentar essa vontade e aproveitar da melhor forma os técnicos qualificados que tem, precisa de conhecimento. E por isso precisa da ordem dos enfermeiros, precisa da ordem dos enfermeiros de forma muito próxima, muito empenhada, ombro a ombro, nesse trabalho de
transformação dos sistemas de informação, designadamente dos que servem a enfermagem. Não apenas os que servem a enfermagem, porque os que servem a enfermagem não são ilhas isoladas num contexto de sistemas de informação, bem pelo contrário. Há um ecossistema que serve o SNS e, acima de tudo, que serve o cidadão, que é composto por diversos profissionais, mas tem uma componente muitíssimo relevante que serve os profissionais de enfermagem. E, portanto, sabendo que vou receber um sim como resposta, aquilo que eu posso dizer à Ordem dos Enfermeiros, e é a Ordem dos Enfermeiros o nosso interlocutor nesta matéria, é que sim, que conta connosco para a odontologia, e nós precisamos do sim, que sei que também vamos receber da Ordem dos Enfermeiros, para saber que contamos com a Ordem nesse caminho, nesse processo, dia a dia, de transformação dos sistemas de informação que servem a enfermagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Góes. Sabe que a Ordem está sempre disponível para colaborar com a SPMS e, portanto, tem, obviamente, conta connosco para este desenvolvimento. E agradecer-lhe as suas palavras e também a disponibilidade que teve logo desde o início que disse presente a esta iniciativa e, portanto, o nosso agradecimento. De qualquer forma, vou passar a palavra agora, por fim, à nossa bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Ana Rita Cavaco. Muito obrigado. Boa tarde a todos, ouvem-me bem? Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, não me vão levar a mal todos os enfermeiros que nos assistem hoje, porque isto para eles é extremamente importante, porque implica no dia-a-dia deles, na vida deles, na prestação de cuidados. E, portanto, a minha primeira palavra é para eles, porque todos os dias eles se perguntam porque é que nós não temos um sistema mais intuitivo, mais, no fundo, claro, e que lhes permita gastar muito menos tempo a eles e às pessoas. Cumprimentar o professor Luís Carvalho, o professor Filipe Pereira, o meu vice-presidente, o professor Abel Paiva, o meu conselho diretivo aqui presente e todos os órgãos também da Ordem aqui presentes e, por último, mas não o último, o Dr. Luís Góes Pinheiro, que tem sido um grande parceiro desde que chegou à SPMS e tenho que lhe agradecer por isso. Eu não gosto só de dizer mal, como sabe, gosto de dizer bem, efetivamente, quando as coisas funcionam bem, e é um homem com visão, deixe-me dizer aqui para toda a gente saber, porque infelizmente as instituições públicas estão cheias de pessoas sem visão e pessoas preconceituosas. E não é o caso do Dr. Luís Góes Pinheiro, que desde a primeira hora tem sido uma pessoa que tem demonstrado visão e sem qualquer preconceito relativamente às questões dos enfermeiros relacionadas com a SPMS, porque há um preconceito latente, infelizmente, e às vezes até inconsciente, por parte de quem nos governa e da sociedade em geral, relativamente aos enfermeiros e àquilo que eles fazem todos os dias. E as pessoas porventura poderão pensar que por trás daquilo que os enfermeiros fazem não há ciência, não há conhecimento, e é exatamente ao contrário. E isto leva-me ao agradecimento que eu fiz aqui ao Dr. Luís Góes Pinheiro e que tenho que estender, não me vão levar a mal, a mais duas pessoas, o Abel Paiva, que é uma pessoa que, tal como nós aqui, resiste, persiste e insiste. Ele, tão bem como nós, sabe o que é ouvir nãos ao longo destes anos. Quando se trata de enfermeiros, nós somos muito bons para nos elogiarem, para baterem palmas à janela, mas depois, quando é para implementar alguma coisa para as pessoas, os enfermeiros normalmente têm sempre razão e têm a razão antes do tempo, mas raramente lhe é reconhecida essa razão. E o Abel sabe o que é isso tão bem como nós. E, portanto, agradecer-lhe porque sempre me habituei a ouvi-lo falar sobre estas questões, muito antes de estar bastonário e sobre outras, e partilhamos a mesma visão. E, por último, ao meu vice-presidente, porque se não fosse ele, seguramente, tirando todos os outros, não estaríamos aqui, que é a personificação desta também existência, resistência, resiliência, relativamente a este caminho de ciência e conhecimento. Gostou-lhe muito chegar até aqui. Foi ele que incutiu também em todos os outros e em nós esta visão e, portanto, se não fosse um conselho diretivo como nós temos hoje, que estou aqui a ver o presidente da secção do Norte, da secção do Sul, da secção do Centro,
dos Açores, da Madeira, mas sobretudo o Conselho Diretivo, onde eles estão, e estão também outras pessoas, a Olinda, a Angelina, a Presidente do Conselho de Enfermagem, o Hélder, que tanto trabalha com a SPMS também nestas questões. Se não fosse o Luís ter reforçado a importância desta visão, nós não estaríamos hoje seguramente aqui. E porquê é que este passo, porque isto hoje é mais um passo, não é o final, como disse o Dr. Luís Góes Pinheiro, é tão importante? Porque nós, com esta nova ontologia, estamos a colocar as pessoas no centro da nossa ação. Não vale a pena nós dizermos que as pessoas são o centro do Sistema Nacional de Saúde. Para mim, esta ontologia não serve só ao Serviço Nacional de Saúde, tem que ser muito mais abrangente do que isto. Ela tem que servir o Sistema Nacional de Saúde como um todo, privado, público e social, porque se nós não trabalharmos em rede, como Sistema Nacional de Saúde, não teremos sucesso. E, portanto, não vale a pena nós dizermos que as pessoas são o centro da nossa ação, se depois elas efetivamente não são, quando não pomos estes projetos em marcha. E este caminho foi iniciado há 2 anos com a Escola Superior de Enfermagem do Porto, a quem agradeço muitíssimo, na pessoa do seu presidente, constitui de facto uma alteração fundamental da forma como nós podemos colocar os sistemas de informação verdadeiramente ao serviço das pessoas. Porque é isso que torna mais eficiente o trabalho diário dos enfermeiros. A introdução desta nova ontologia é o objetivo principal, ou melhor, tem vários, é desenvolvermos softwares mais intuitivos, reduzindo em muito as horas dedicadas aos registros de enfermagem. E os enfermeiros que nos estão a ouvir aqui sabem bem do que é que eu estou a falar. Eu própria, enquanto estava no centro de saúde, sabia muito bem o que é que isto significa. E a importância, qualquer um dos que estão aqui hoje reconhecem a importância disto. E, portanto, nós decidimos avançar a Ordem dos Enfermeiros, no fundo, com esta revolução, porque consideramos que isto é uma ferramenta ao serviço da investigação e do conhecimento. É porque otimiza o trabalho, mas também porque permite, e o Abel também falou nisso, a extração automática de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem em função dos dados clínicos introduzidos. E isto é extremamente importante para a evolução dos nossos cuidados de saúde, para o próprio financiamento do nosso sistema de saúde. Portanto, por outras palavras, isto não é, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, que são mais preconceituosas, como vem dos enfermeiros. Temos alguns que de vez em quando se baralham naquilo que são os seus objetivos. Não é um instrumento ao serviço de uma classe, mas é uma mais-valia para todo o Sistema Nacional de Saúde. A Ordem está a fazer a sua parte. Dr. Luís Góes Pinheiro conta connosco incondicionalmente para tudo aquilo que precisar. Sabe disso, eu não precisava de o dizer. Portanto, é o nosso papel de responsabilidade social, que também é exigida a esta ordem profissional, mas incorporar esta ontologia, de facto, representa um marco histórico, não só para a profissão, mas para todas as pessoas e para o Sistema Nacional de Saúde. Este é um caminho que muita gente considerava improvável, é difícil, mas compete-nos agora, a todos os que estamos aqui hoje, a responsabilidade de não desperdiçarmos esta oportunidade. Porque se nós conseguimos chegar até aqui e desenvolver este projeto, cabe agora ao Governo aproveitar este legado, transformá-lo de facto num motor de transformação para a vida dos enfermeiros e sobretudo das pessoas, porque é as pessoas que nós queremos colocar no centro do nosso trabalho e elas não estão, infelizmente, no dia-a-dia, colocadas no centro do Sistema Nacional de Saúde. E este é um passo para fazer isso. Este é o caminho a seguir, pôr a política ao serviço das pessoas e não ao contrário, personalizar os cuidados, individualizar o que fazemos para fazermos cada vez melhor para um bem comum. Isto é fazer política para as pessoas. E trabalhar para o bem comum é implementar projetos como este, que o Governo, e aqui tenho que pedir ajuda ao Dr. Luís Góes Pinheiro, qualquer que ele seja, tenha efetivamente a visão e a capacidade de o implementar para o bem de todos nós.
Muito obrigada por este tempo e esperemos que daqui a um ano, Dr. Luís Góes Pinheiro, possamos estar a ver a ontologia em todo o seu esplendor por trás daquilo que são os nossos sistemas informáticos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Bastonária, pelas suas palavras, sempre de coragem para o futuro, e é isso também que nos faz mover aqui na Ordem. Foi um enorme gosto, estamos a chegar ao fim, foi um enorme gosto poder partilhar este final de tarde de trabalho convosco. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para esta sessão solene. É esta partilha de informação que nos ajuda a crescer e a ter uma visão mais global sobre o contexto da enfermagem enquanto profissão e disciplina científica. Depois de tudo o que aqui ouvimos, não temos muitas dúvidas sobre o sentido de mobilização da nossa classe profissional, nem tampouco da sua aptidão para os desafios que foram e vão continuar a ser lançados neste âmbito dos sistemas de informação. Aproveito para vos informar que brevemente poderão navegar na ontologia da enfermagem, que vamos disponibilizar no nosso site da Ordem dos Enfermeiros através de um browser e que o podem fazer brevemente. Em nome da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de agradecer a todos por nos terem acompanhado nesta sessão solene. Todos juntos fazemos a diferença. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados e a todos os órgãos da Ordem que estiveram presentes. Obrigado e boa tarde.